Olá, hoje vamos explorar a dinâmica da relação entre eu e tu e o eu e isso. Um tema fascinante que permeia muitos aspectos de nossas vidas. Meu nome é Leandro Santos e junto com a Thaline mergulharemos nesse tema complexo e intrigante. Antes de começarmos, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com amigos e familiares que também possam se interessar pelo assunto. E chega de delongas e vamos para mais um vídeo. E o Leandro e eu vamos bater uma bola aqui e conversar a respeito de um outro tema que, como está escrito aí para vocês, né, o ser humano relacional, mas a gente vai dar mais uns passos para além dessa frase aí já já. Então a gente começa com essa afirmação aqui para vocês, que é um passinho além do que os nossos colegas, né, vinham trazendo. Então, o Paulo e a Rebeca foram se dedicando a mostrar para vocês características desse ser humano, né? E eu estava ouvindo eles falarem, né? Assim, ouvindo a apresentação deles, e acho até que para situar vocês aqui dentro do aulão, né? O Paulo e a Rebeca primeiro, eu e o Leandro agora é como se a gente estivesse compondo um cenário, né? Para que o Matheus e a Gisele, daqui a pouco, tragam essa discussão com o conteúdo do amor, né? Mas para que a gente faça isso com profundidade, para que a gente faça isso com riqueza, né? Essa montagem de cenário ela é muito importante. Então decorre, né, de que esse ser humano, como o Paulo vinha falando, como, né, de que se diria essa consciência que está sempre entrelaçada com o mundo, né? E como a Rebeca vinha falando, essa pessoa que sai de si, ela sai de si e se entrelaça ou com uma missão ou com alguém. Como o nosso aula aqui ele é dedicado à experiência do amor, então a gente vai caminhar mais por esse entrelaçamento existencial com alguém. E nesse sentido, a gente pode dizer, portanto, que continuando a linha que a Rebeca vinha fazendo, né, Leandro? Ser humano como ser relacional, ser humano como ser único e repetido. Aliás, né, ela vem trazendo ser humano como ser aberto, ser humano como único e irrepetível, decorre daí que, considerando que ela trouxe, é preciso que a gente afirme o ser humano, pelo menos em termos de logoterapia, como ser relacional, né? Sim. E pensando justamente nessa perspectiva, Taline, né? Eu acho interessante e como ponto de partida, que é o que a gente vai tomar, é de sempre visar, né? Que é uma das falas que os meninos estavam trazendo, que esse ser humano esse esse ser aberto para relações, né? Ser aberto para um encontro, né? Mas um encontro de maneira autêntica, mas sem dar spoilers. Eu acho que a gente já pode aí começar, né? Já passar Coloca aí aí para o para o próximo próximo, slide, Matheus. né? Isso. E eu acho que a gente já pode começar com essa pergunta, que eu acho que é uma pergunta válida, não somente para nós como estudantes de psicologia, não somente como terapeutas, né, como psicólogos já formados, como atuantes, mas como ser humano, né? Como é que a gente está se relacionando? E aí, Thalene, como é que a gente anda se relacionando com esse outro aí? Vamos trazer aqui umas reflexões, uns elementos, e vocês vão respondendo para a gente aí no chat. E depois, no nosso momento Tira Dúvidas também, eu queria ouvir vocês sobre o que nós vamos trazer aqui, né? Mas queríamos deixar essa pergunta, né? Como nós estamos relacionando, pedir uma para passar para o próximo slide. Então, direcionando um pouco mais pessoal, né? Pessoalmente, ao invés de estarmos fazendo uma análise social e tal, como estamos nos relacionando, como estamos nos relacionando no tempo de hoje, né? Direcionando para você, né? Direcionando para você que está aqui no aulão, para você, para mim, para nós, né? Como eu me relaciono com o outro, né? E aí, nesse tempinho aqui que a gente vai fazendo a pergunta, provavelmente já veio umas primeiras ideias, né? É como na terapia, você lança uma pergunta para a pessoa e já vem algo à cabeça. Então, fica aí com as suas respostas iniciais, né? Aí a gente vai percorrer aqui junto um caminho, eu e o Leandro, e vamos ver se no final as respostas continuam iguais ou se você foi ganhando outras perspectivas também, né? E antes da gente prosseguir, e eu e o Leandro continuar batendo bola, assim, conversando algumas coisas, eu preciso para vocês que agora a gente vai pegar aqui na mão, né, de um filósofo que o Frank cita em alguns textos, né, e que foi, de certa forma, importante para as concepções, de certa forma, importante para o nosso estudo em logoterapia. Então, uma boa parte aqui do que eu vou trazer junto com o Leandro
está na obra do Martin Buber. Não é ela em profundidade, né, porque não é o nosso intuito aqui, mas é pegar alguns elementos importantes dela para nos ajudar a pensar em profundidade sobre o assunto que a gente está se propondo, que é o amor. Então, feita essa introdução, né, vou trocar o nome algumas vezes, o Buber vai dizer que a gente, em sintonia com o Frank, inclusive, né, que nós somos seres relacionais e que, portanto, não temos a escolha de nós não nos relacionarmos. A gente sempre vai estar, de alguma forma, entrelaçado ou a algo ou a alguém. Dificilmente a gente vai estar desconectado de tudo. Provavelmente não, né? Agora, só que, segundo o Buber, a gente tem formas diferentes, modos, como eu coloquei aqui, diferentes de relacionar-se. Então, resumindo, né? Não é uma opção se relacionar ou não. Estaremos nos relacionando, enquanto humanos que somos, fazendo uma conexão com a logoterapia, é uma decorrência de vivenciarmos a dimensão noética, né, de sermos pessoa espiritual. Então, quem é pessoa espiritual se relaciona. A questão é para a gente pensar como estamos fazendo isso. E aí o Buber vai apresentar 2 modos com os quais a gente se relaciona com os outros ao longo da nossa vida. É interessante, né, Thaline, que, tipo assim, nessa tua fala, né, na forma que você está trazendo, e é o que, uma das coisas que a gente vai falar bastante nesse momento, né, que a gente vai estar conversando, é de que também lembra muito a perspectiva do próprio Heidegger, né, do Dasein, né, desse ser no mundo, né, não é um ser somente aberto para o mundo, né, mas é um ser imerso nesse mundo, é um ser relacional, como você bem trouxe, né. Claro que há algumas divergências aí de conceitos, né, do próprio Heidegger, até do Buber, né, tipo assim, tem perspectivas ali um pouco diferentes, claro, mas em termos de fundamento epistemológico, né, de fenomenologia, pode-se dizer exatamente isso, né, nessa relação desse ser com esse mundo, não necessariamente com alguém, né, mas com algo, né? Eu achei muito interessante a fala da Rebeca, a fala final, que ela trouxe aí uma perspectiva, por exemplo, de Madre Teresa de Calcutá. Claro que ela estava falando ali no sentido do amor ao outro, mas a gente pode ver também de propósito, né? Ela doou a vida dela não somente por alguém ou por pessoas, né? Mas por razões, muitas vezes, né? E é uma das coisas que a gente tem que deixar bem claro, quando a gente também fala de relação, e é o que você vem explicando, que a relação não necessariamente precisa ser com alguém, né? Pode ser com propósitos, com sentidos, né? Que é, inclusive, essa dimensão noética que está tão presente na nossa vida, não somente no modo de pensar franquiano, né? Mas que é algo palpável, muitas vezes, na nossa realidade. Dando continuidade aqui a nossa proposta aqui, né? Num primeiro momento, pessoal, a gente vai fazer uma divisão didática, tá? Então, entendam esse primeiro momento aqui como apresentando para vocês 2 tipos de relações, 2 modos relacionais, que a gente vai chamar de eu isso e eu tu, e a partir desses modos que nós vamos apresentar, logo depois a gente vai trazer umas discussões que direcionam, né, para o nosso assunto aqui do aulão, que é o amor e o sentido. Trazendo em linhas bem gerais, né, algumas caracterizações desse modo de relação eu-isso, trazido pelo Buber, que a gente também pode chamar de relação monológica, nós estamos falando de estabelecer um tipo de relação com o outro, com o mundo, como o Leandro estava falando, de uma forma reflexiva, explicativa. Eu estou tentando entender como essa situação funciona, eu estou tentando uma explicação sobre como essa pessoa funciona. Então, às vezes, a gente não conhece muito bem uma pessoa, e aí a gente fica ali meio de, né, assim, tentando entender o que acontece, tentando ver como é que ela reage. Nós não estamos entrando em relação íntima e profunda com essa pessoa, não nesse momento, né? Mas ela é um elemento importante para a gente conhecer, refletir a respeito. Nossa, eu vi falar, a pessoa estava fazendo isso, eu achei isso, eu vou traçando algumas reflexões sobre aquilo que eu vi, né? Então, eu começo a lidar com a pessoa de uma forma conceitual, de delimitação. Então, eu vi a pessoa, nós estávamos vendo aqui uma imagem da Maria Teresa, né? Igual os meus estavam se referindo. Então, vamos dizer assim, que eu vi uma pessoa na rua fazendo igual ela. Eu vi um gesto, né? Eu vi uma ação.
Só que a partir da minha visão de mundo, a partir das minhas compreensões, eu posso ir conceitualizando, né? Trazendo conceitos. Nossa, essa pessoa é uma pessoa altruísta. Nossa, essa pessoa deve ser muito caridosa. Tal. Então, eu não estou falando dela em si, ou me relacionando com ela em si, mas eu estou trazendo alguns elementos, alguns conceitos, para tentar me aproximar de quem ela é. E assim sendo, né, o que eu quero quando eu me relaciono assim com alguém? Eu posso estar querendo conhecer, que foi mais nessa linha aqui que eu fui falando, mas também pode ser controlar, vou deixar alguns verbos aí para ti, Leandro, conquistar, né, ter algum tipo de resultado, né, assim. Então, comenta aí, Leandro. É bem interessante quando a gente pensa nessa capacidade reflexiva e explicativa, né, e ao mesmo tempo aí conceitual e delimitando. Eu não sei, eu gostaria de que vocês respondessem no chat, eu quero ver aí a sinceridade de vocês aí. Quem aí que já foi assistir a Barbie? Quem aí que já foi assistir a Barbie? O que é que vocês acharam da Barbie? Como é essa relação da Barbie com, não somente aí com esse universo do filme, mas em particular com, pode dizer, com um personagem ali, né? Eu penso muito, vejo essa capacidade reflexiva e explicativa na relação dela com quem? Por que com quem? Porque tem um momento ali do filme que é interessante, né? Que o Ken ele começa e é uma coisa que é trazida não somente para o universo do filme, mas se a gente for pensar bem na perspectiva do brinquedo, né? Da boneca Barbie, o Ken ele é somente um acessório. Ele não é necessariamente alguém, né? E é uma das coisas que o filme também traz isso, né? Claro que ali no momento ele fica pensando, poxa, a minha vida sem a Barbie aparentemente não tem propósito. Mas você percebe que é só num sentido de complementação, e muitas vezes nas nossas relações também nós nos pegamos assim, de ver o outro somente como um complemento. E querendo ou não, isso é uma relação eu-isso, né? De quando trazemos o outro somente como um complemento, sendo que nas nossas relações a gente tem que ser, pode-se dizer, e é uma das coisas que a gente vai trabalhar um pouco mais para frente, né? É de que quando a gente vê esse outro somente como um complemento, nós somos mais ali no sentido mais de como um adjetivo, que esse outro também é adjetivo, né? Que é como a gente está trazendo aí, do conhecer, do controlar, do conquistar, de ter algum resultado, mas não no sentido de propósito, mas somente de complemento. Então, eu acho que, e é uma das coisas, né, que nessa relação monológica ela traz bastante, é de que se nós olharmos somente para o outro de uma maneira explicativa, numa maneira de adjetivo, pode-se dizer, as nossas relações não se tornarão fluidas, porque nós só veremos na nossa perspectiva. Uma crítica que eu gosto muito de fazer para muitas pessoas, né, quem me conhece vê eu falando bastante isso, é o conceito da empatia. Muitas vezes a gente diz assim, olha, empatia é se pôr no lugar do outro, mas quando eu me ponho no lugar desse outro, eu não estou anulando esse outro, sendo que o correto para empatia é sentir com o outro, empatos, né, é juntos. Então, quando a gente vê também, olha para esse outro dessa maneira reflexiva, conceitual, a gente está anulando esse outro, né? Eu acho que é uma das coisas assim que é muito presente ainda mais hoje, muitas vezes nessas relações superficiais, né? Quando olhamos somente a gente olha para esse outro somente aí de maneira conceitual através das nossas visões, né? Pelo menos é essa leitura, né, que a gente pode fazer aí também dessa relação monológica. Aproveitando isso que você trouxe, Leandro, eu vou pegar o verbo conquistar, né? E esse que você foi trazendo de objetificar o outro de alguma forma, ou de anular, né? Acho que a Rebeca trouxe uma perspectiva de anulação no final da apresentação dela, que é anular-se em nome do outro, né? E aqui a gente está trazendo uma outra perspectiva, que é anular o outro, né? Vamos ver como é que isso fica mais para frente, tá, pessoal? Mas aproveitando de algumas dessas reflexões, a gente vai apresentar também essa dimensão, esse tipo de relação monológica, como uma relação de representação, em que eu estou representando um papel. Alguém que colocou no chat a questão das empresas, né? Parece o tipo de relação que se estabelece com uma empresa. Pois você como te veem a partir de categorias, né? E por outro lado, você está tentando passar uma imagem. A representação, como está aqui no termo monológico, tem muito a ver com você
tentar imprimir uma imagem para o outro, né? E aí a gente pode pensar em vários contextos, né? Entrevista de emprego, quando a gente estava discutindo no nosso ensaio geral aqui, a gente falou muito sobre a questão das redes sociais, né? Então, como eu quero parecer, como eu quero que as pessoas me vejam. A gente tinha falado em um outro verbo lá no outro slide, controlar, né? Eu vou postar essa foto aqui para tal pessoa ver, eu quero atingir essa pessoa, né? Então, esse aparecer, representar para controlar, para conquistar um outro, né? A gente não queria entrar agora nessa coisa de um juízo de valor a priori, a gente está tentando apresentar aqui os modos de relação, né? Mas depois a gente vai discutir um pouquinho com vocês como é que isso funciona, né? E aí outras coisas, né? Então é uma lógica de experimentação, de manipulação, de teste. Lembrando, pessoal, que isso aqui não quer dizer que é do mal, é ruim experimentar, manipulação necessariamente tem a ver com tóxico, né? Pode ter a ver, né? Vai ter alguns elementos, mas, assim, não necessariamente. Às vezes, por exemplo, até numa amizade, até num outro tipo de relação que não é amorosa, mas você está conhecendo a pessoa a primeira vez, né? Nunca viu. Então, você vai ter alguns cuidados. E aí, às vezes, você vai fazer algum tipo de teste, né? Eu falei com fulano não respondeu. Então, talvez seja melhor não falar muito. Eu perguntei sobre o tempo, né? A gente encontra pessoas em lugares, tipo, fila de alguma coisa, né? Banco, transporte, isso que é, comentam do tempo. Às vezes o tempo, né, tá quente, tá frio e tal, tem alguém que já se conecta. Então a gente vai fazendo alguns testes, né? A gente vai experimentando. E aí a gente vai vendo se abre um diálogo com a pessoa ou não, para ver também como será o nosso posicionamento. É um tipo de teste, é uma lógica de experimentação. Pode ir por caminhos adoecidos, mas pode ir para caminhos saudáveis também, que aí nossos colegas vão desenvolver mais quando eles falarem do amor, né? Outra coisa que a gente pode também aplicar, né, muitas vezes, Taline, né, como você estava falando da história do juízo de valores, né, quando a gente olha, principalmente na faculdade, a gente ouve muito isso, né, tipo assim, não, isso é do demônio e o tu que é o correto, né, o tu é o bonzinho, né, mas, na realidade, quando a gente lê, né, um pouco ali, tem um pouquinho da leitura do Martin Buber, ele não está fazendo necessariamente críticas, né, mas a gente também pode ver que pode ser etapas, né? Como você bem está trazendo aí, né? O eu isso, quando eu me encontro, quando eu vou ao encontro de uma pessoa, e o eu isso é uma forma de relação, pode-se dizer, quando eu vou ao encontro dessa pessoa, ninguém vai totalmente aberto ali para outra pessoa, olha, né? Vai contando toda a sua vida, vocês já são melhores amigos e pronto, viveremos felizes para sempre, né? Na realidade, não, é isso mesmo, do experimentar, e até uma coisa que a gente bateu muito na tecla quando a gente estava conversando, era da própria máscara, né? A gente veste aí uma máscara muitas vezes de um personagem. A questão é até que ponto vai perdurar essa máscara, né? Aí já é outra questão. Ou então esse personagem, né? Mas nessa arte do conhecer, a gente se veste de alguma coisa, a gente veste uma roupa tanto para que a gente se agrade desse outro, pode-se dizer, para que ele também se agrade de nós, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que colocar em pauta aí. E complementando, né, o ser humano torna-se meio para algo, né? Tem uma coisa que quando estava escrevendo esse slide, eu estava comentando com o Leandro, é assim, né? Às vezes até a gente tem experiência de clínica e tal, às vezes a gente se apega tanto a um objetivo, né? Eu quero me formar, ou eu quero casar, e são objetivos extremamente lícitos, né? Não problema quanto a isso. Mas, às vezes, sem a gente perceber, em nome desses objetivos, nós podemos ser extremamente... nós podemos vivenciar isso aí, ter o ser humano como meio para algo, né? Eu não estou, vamos dizer, né, no contexto desse formato. Vai ter pessoas com quem não é que você vai estar se abrindo, contando a sua vida, tendo experiências autênticas. Você vai ter tipos de relações funcionais que te ajudem a conseguir um objetivo, que seja escrever um TCC, que seja desempenhar algo no estágio, né? Então, assim, em certos momentos da nossa vida, o ser humano não vai ser nada além de um meio para algo, né? Meio para um fim, né? Meio maquiavélico isso aí, né? Mas, assim, isso é preocupante, isso não é, a gente vai chegar já nessa discussão. Mas antes de chegar nessa discussão, a gente vai
trazer uma citação do Buber assim, para arrematar essa questão da relação eu isso e passarmos para outro tipo de relação que vocês já devem imaginar é contrastante, né? Antes de ler a citação, só uma coisa, o Buber, inclusive, ele não fala em relação, tipo, relação eu isso numa caixinha e relação eu tu numa caixinha. Ele fala em termos de movimentos existenciais. Então, a Thaline, o Leandro, o Matheus, eles vão ter momentos de movimentos, eu isso, movimentos monológicos, e momentos de movimento dialógico. Cada um de nós vai vivenciar os dois movimentos. Nós vamos já discutir sobre essas questões de quando é que isso pode vir a ser um problema. Mas, por agora, né, a citação diz assim, o movimento básico monológico não é, como se poderia pensar, desviar-se do outro, mas é dobrar-se em si mesmo. Denomina dobrar-se sobre si mesmo, né? Então vamos entender o que o Buber está chamando de dobrar-se sobre si mesmo. A admissão da existência do outro apenas na forma de uma vivência própria, somente como uma parte do meu eu. O diálogo torna-se aí uma ilusão e o mundo humano torna-se apenas um jogo. Essa frase é uma frase bem forte, né? Assim, trazendo aí muitas vezes para a nossa realidade, é o que, infelizmente, muitas vezes acontece, né? Quando a gente se dobra a nós mesmos, pode ser só olha para dentro de si, nada mais, aí fica, esse mundo se torna muito subjetivo, né? Aí por isso que ele traz esse conceito realmente de um jogo, né? É como se você visse mesmo esse mundo só como se fosse uma espécie de fase, né? E você é aquele bonequinho Mario ali tentando passar dessas fases mesmo. Eu só acrescentar também essa questão de ver no outro, por exemplo, tem um outro fora de você, mas você só quer ver partes dele que são identidades suas, né? Sim, então, você não se relaciona propriamente com a pessoa espiritual e real dele. Você se relaciona com características específicas dele que de alguma forma te atraem, o que você vê com bons olhos, né? E eu estou comentando isso também para grifar aí com vocês, porque isso vai ser importante em alguns elementos mais à frente, quando a Gisele e o Matheus estiverem falando com vocês sobre amor, né? Então, tenham em mente, né, que esse movimento monológico de dobrar-se sobre si mesmo, às vezes faz com que a gente se relacione não com o outro em si, a sua pessoa, mas com características do outro que a gente considera que nos atrai, né? E nesse sentido é uma relação ilusória, né? Não é um diálogo, é uma ilusão de diálogo, né? E é um jogo, né? E é interessante quando a gente pensa nessa perspectiva desse diálogo, dessa ilusão, e quando a gente olha somente o outro através dos nossos olhos, pode-se dizer, entre aspas, né? Aí que bate as frustrações da vida. Porque quando a gente conhece realmente esse outro, e, vixe, não é daquele jeito, não é aquela pessoa que eu imaginava, né? A gente vai muito pela idealização desse outro, né? Não somente do outro em si, mas idealização de coisas do nosso cotidiano, de tudo aquilo que a gente se relaciona, pode-se dizer, né? Quando a gente chega por exemplo, acontece bastante, né? Eu já peguei várias situações de pessoas assim, olha, eu sonhava muito com esse trabalho, quando eu cheguei no trabalho, não era aquilo que eu imaginava. Aí o bom e velho cearense usa uma frase, não sei se vocês conhecem, né? Que vai com muita sede ao pote. Quando chega lá, não é aquela água toda, a água não tem aquele mesmo sabor, não é? Então, isso que é o cuidado e até mesmo o alerta aí que o Buber ele nos faz, né? Desse movimento de dobrar-se a nós mesmos, pode-se dizer, né? E aí a gente segue para outro modo que, como eu disse, né, você já deve imaginar que é contrastante com o eu isso. Então, agora nós vamos para o eu tu. Vou ler aqui, trazendo alguns elementos e passando para o Leandro, né? Mas, então, assim, em contraste com a modo de relação eu isso, existe um modo que a gente chama de dialógico, de eu tu, que tem a ver com com um movimento mais vivencial, compreensivo, em que eu não estou tentando entender o outro. De alguma forma e por algum motivo, né, eu já me sinto seguro, eu já me sinto confortável para me abrir como pessoa, para me disponibilizar, para ser presença, estar presente a ele, né? E nesse sentido, eu não estou tentando entendê-lo, não estou tentando conceituá-lo. Eu já me sinto confiante para me abrir e para recebê-lo na sua abertura. Então, o que eu quero quando me relaciono assim? Eu quero encontrar o outro e deixar-me encontrar por ele.
Aí aqui eu queria fazer um comentário, né? O Leandro fez o comentário das máscaras. Então, assim, é um tipo de relação em que eu não estou tentando representar um papel. Eu estou tentando não é nem tentando porque não é um esforço, mas é um movimento de me apresentar ao outro, tal como eu sou, né? Claro que se exige, né, como eu disse, confiança, abertura, algumas coisas que a gente já foi, mas é um movimento diferente de apresentar-se. Eu não estou tentando convencer ninguém de nada. Eu estou me apresentando, me abrindo como eu sou, e com isso, né, me habilitando a receber o outro na sua apresentação. Então, essa é uma lógica de vivência genuína e, portanto, tendo o outro como inobjetável. Então, quando se vivencia esse estilo de relação dialógica, eu me permito não transformar o outro num objeto. E aí vem o outro elemento do slide aqui, eu vejo o outro como um mistério insondável, que se eu for tentar esquadrinhar, eu vou perder. Eu tenho uma citação do Buber que eu, né, assim, não trouxe aqui porque não cabia e tal, mas assim, ele diz assim, eu posso querer saber esquadrinhar uma pessoa, pode ser que eu precise, né, ver sei lá, quantos fios de cabelo ela tem, qual a cor do olho, não sei o quê, mas quando eu faço isso, eu já perdi a pessoa, ela já virou um objeto para mim, né, sendo que então, e aí vem um elemento do eu que eu não coloquei aqui, mas ele é, por definição, fugaz, né? Efêmero. Você vai conseguir vivenciar momentos de abertura e de conexão com o outro, mas ele acaba. E aí, quando acaba, ele se torna um objeto sobre o qual eu falo. Então, eu posso ter tido a experiência mais dialógica da minha vida. Nossa, encontrei uma pessoa incrível, que nunca senti aquela experiência e tal. No momento da experiência, era eu tu. Quando eu vou conversar com o Leandro para contar como foi isso, já virou eu isso. Sim. Aquela pessoa era tu para mim enquanto a gente estava vivenciando aquela relação. Quando eu começo a contar aqui, para vocês, né, foi muito legal, uma pessoa excepcional, então já virou isso, porque ela já virou assunto da minha fala, né? Então, por esse motivo também que o dialógico não é um objetivo para você alcançar e pronto, aí depois que alcançou, está tudo pronto. Não, ele vai, como a gente vai comentar depois, né, Leandro? Mas antes de passarmos para as problematizações, eu queria te ouvir, ele vai alternando com o eu isso nas nossas vidas, né? Outra coisa que eu acho, assim, né, que é justamente complementando o que você estava dizendo, né, que quando o Buber ele fala isso, né, que o ser humano ele é como um mistério, né, eu vejo também muito a questão e é um apelo, eu vejo assim como uma espécie de apelo, uma espécie de humildade de reconhecimento desse outro e humildade de reconhecimento de limitação perante a esse outro, no sentido de que de como você estava trazendo, de que o outro realmente é um universo, que você não tem como conhecê-lo plenamente, afinal de contas temos uma vida para isso, mas que esses momentos, né, esses momentos de eu-tu, eles são momentos passageiros, né, como você estava trazendo aí, né, mas que a gente tem que sempre tá buscando que esses momentos sejam momentos permanentes, né, assim, momentos de que sempre estejam acontecendo, de que não seja somente ali uma espécie de realmente fugacidade no sentido de que acabe logo, mas que eles sejam algo ali permanente nas nossas relações. Afinal, assim, claro que não tem como, e é uma coisa que eu gosto sempre de deixar bem claro, de quando de tudo que a gente estuda, de tudo que a gente menciona, isso são conceitos, mas na nossa vivência existencial, na prática, a gente sabe que é algo bem mais complexo. Por isso que é bem interessante, a gente precisa sempre deixar em pauta isso, né? De que esse momento eu, tu e esse momento eu, isso, acontece em nossas vidas, acontece no nosso cotidiano e a gente nem percebe, né? Justamente porque é ali na vivência, acontecendo ali. Quando a gente fala isso, eu achei interessante na tua fala, tá, Aline, quando você estava dizendo assim, do conceituar esse outro. Como se você tivesse eu vejo muito isso no ambiente da clínica. Quando a gente chega para o nosso cliente, paciente, eu queira chamar, consultante, a gente pensa, fale um pouco de você.
Quando a gente faz isso, ele fala um pouco de você, você tá falando para ele assim, olha, me objetifica você, me traga conceitos de você. Claro que a gente fala isso, não é nos tornando vilão, mas é porque a gente quer entender essa experiência desse outro, e a gente precisa conceituar. Mas aí, ao longo do tempo, do processo, a gente vai conhecendo desse outro como ele é mesmo, através também das nossas vivências, né? Então, a gente traz aqui uma citação para demarcar também essa parte, né? Então, a esfera do interhumano é aquele face a face, do um ao outro. É o desdobramento disso, né? Desse face a face, desse um ao outro, que chamamos de dialógico. Espero que tenham aproveitado essa discussão sobre a dinâmica da relação entre o eu-tu e o eu-isso. No próximo vídeo, iremos aprofundar ainda mais esses temas e discutir as considerações finais. Fiquem atentos e não deixem de colocar os seus comentários abaixo com suas reflexões e experiências sobre o tema discutido. Não se esqueçam de que a série de logoterapia clínica está em andamento e em breve estará disponível aqui no canal. Não percam! E é isso por hoje, pessoal. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Tchau!